Bom dia a todos, todas, todes. Eu me chamo Giovana Ferreira, estudo Direito na Universidade Federal do Tocantins. E para iniciar o encontro da Agenda Popular pelo Direito à Cidade, eu trouxe uma frase do grande pensador do direito à cidade, o David Harvey, onde ele diz que cada um de nós, sem exceção, tem algo a pensar, a dizer e a fazer no tocante à produção da cidade. A maneira como nossa imaginação individual e coletiva funciona é crucial para definir o trabalho da urbanização. A reflexão crítica sobre nosso imaginário envolve tanto enfrentar o utopismo oculto quanto ressuscitá-lo, para que possamos agir como arquitetos de nosso próprio destino, ao invés de sermos impotentes marionetes do mundo que habitamos. Com muita emoção, a gente inicia esse encontro da Agenda Popular pelo Direito à Cidade, que é parte do Projeto Palmas Participa. O Projeto Palmas Participa surge em 2015 pela necessidade que se observou, tendo em vista um processo de revisão do plano diretor que ia acontecer de uma forma extremamente antecipada e sem respeito aos procedimentos de participação popular adequados. O processo Palmas Participa continuou. Em 2024, ele ressurge com a mesma motivação de fazer com que a participação popular seja respeitada. Em 2024, a Agenda Popular pelo Direito à Cidade percorreu a cidade de Palmas, percorreu as periferias palmenses, ouvindo as demandas populares e construindo um diagnóstico real e alinhado às necessidades da população. O documento que vamos apresentar aqui hoje, com muita alegria, esse material científico, ele serve como base e é um instrumento para que a população possa reivindicar e defender os seus direitos. É o começo de uma mobilização mais informada e forte para construirmos uma cidade mais justa. E dessa forma eu dou as boas-vindas, minhas sinceras boas-vindas a todos a esse momento. E cada cidadão que levantou as mãos nas oficinas, cada aluno que contribuiu da forma que pôde, vocês todos são donos dessa agenda, todos os palmenses são donos dessa agenda. Então, se apropriem. Agora eu gostaria de agradecer aos parceiros que estiveram com a gente nessa atividade, o PR Cidades, o IBDU, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, a Clínica de Direitos Humanos da UFT, o Neocidades, Cidades de Fato e os colaboradores das disciplinas de seminário. O devido agradecimento às lideranças que estão aqui presentes, Janes, Maria, a Noeli, do Sugrande, da Associação Água Doce, a Associação de Pequenos Agricultores do Coqueirinho, a Maria do Carmo representando a Faconto e todos os demais. Agradeço demais a presença de vocês, é muito importante para esse momento de entrega da Agenda Popular pelo Direito à Cidade. Agradeço também às instituições que estão aqui presentes, a Universidade Federal do Tocantins, na figura da professora Santana, e a quem mais interessar, fica o agradecimento. E, por fim, agradecer ao Movimento Sem Terra, que sem o Movimento Sem Terra não teríamos como fazer esse momento, não teríamos o suporte. Então, agradecemos imensamente ao MST, Viva o MST, por fazer ser possível a realização dessa atividade. Então, fica o nosso agradecimento extenso e muito carinhoso à Maria, que está na cozinha agora, fazendo o almoço. Maria, muito obrigada, Maria. Fica agradecimento ao Jonathan, ao Fernando, a todos os nossos companheiros do MST. Jorge, todos, um grande abraço e nossos sinceros agradecimentos. Agora a gente vai transmitir um mini documentário que foi feito sobre as atividades realizadas em 2024, um documentário de 10, 12 minutos. Então a gente vai apresentar esse trabalho que sintetizou bastante a nossa atividade e na sequência a gente procede para as demais fases. Meu muito obrigada.
Entendeu, mano? E é o certo pelo certo, cerrado é nossa cria. Dos leques anda descalço, chambari da nossas tia. Poeira na garganta, o passe do eixão. Nem o rango do bandeco tira a fome dos irmãos. Olá, eu sou Giovana Ferreira e integro a equipe do Cidades de Fato podcast. Eu, Maria Gabriela e Vinícius Magalhães vamos mostrar a construção da Agenda Popular pelo Direito à Cidade, vinculada ao projeto Palmas Participa. Produzimos um mini-doc para realizar esse registro sobre um enfoque inovador da divulgação científica, com a finalidade de elevar o nível de informações de qualidade sobre as atividades desta ação extensionista. Este mini-doc foi produzido por mim, Maria Gabriela, Giovana Ferreira e Vinícius Magalhães, coordenado pelo professor Basoli. Ele será considerado produto de Seminários 3, do curso de Direito na Universidade Federal do Tocantins. Convido todas e todas a acompanhar, por se tratar de um importante registro sobre as disputas na produção do espaço na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Diante de um cenário de disputas desiguais no planejamento da cidade, apresentando um quadro de segregação socioespacial, provocado pelo crescimento desordenado, o avanço das periferias, nasce em 2015 o projeto Palmas Participa, com um conceito simples, o de fortalecer a voz cidadã. O coletivo tem vigiado as ações públicas municipais, para que vincule suas ações a uma gestão participativa constitucional. Também se integrou nas ações em defesa de um plano diretor inclusivo. Sempre esteve contrário à expansão urbana de uma cidade vazia. Mobilizou-se a favor da regularização fundiária. Balizou atividade junto a entidades para o avanço da aplicação da Lei de Assistência Técnica na garantia ao direito à moradia, dentre outras pautas recorrentes. E neste ano de 2024 propôs um debate necessário, o de enxergar a cidade a partir dos seus bairros. Mas afinal, quais são os recursos necessários para construir uma agenda? Inicialmente, o interesse popular, a contribuição de agentes parceiros e, no caso específico da agenda popular, foi necessária a mobilização da comunidade acadêmica. Os agentes e atores parceiros são BR Cidades, Clínica de Direitos Humanos do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, Neocidades, e estiveram conosco também o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU. Evidentemente, agradecer também aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação que integraram a equipe técnica de elaboração do documento em construção e de voluntários que contribuíram na mobilização e na mediação das oficinas. Porém, sem a presença e participação efetiva da população das regiões visitadas, não seria possível discutir a cidade. Vamos falar sobre a cronologia das reuniões técnicas e das oficinas comunitárias. Interessante pontuar que a construção da agenda está sendo intercalada entre encontros técnicos e oficinas comunitárias. Os encontros técnicos foram palco de análise e sistematização do material coletado nas oficinas, adequados aos eixos propostos e comparados ao plano orçamentário municipal, enquanto o momento das oficinas foi o momento de coleta das demandas locais e recebimento de propostas viáveis de resolução dos problemas a partir de debates e coleta de sugestões. Relevante mencionar que a Agenda Popular realizou 4 oficinas comunitárias, 2 na região norte, uma na zona rural e uma na região sul. Elas possibilitaram um diagnóstico acerca das problemáticas mais urgentes de cada localidade, tais quais arborização urbana, necessidade de equipamentos públicos, mobilidade, moradia, fiscalização de áreas ambientais e regularização fundiária. Fizemos aqui um recorte das oficinas comunitárias para que tenham uma ideia da dimensão da atividade de construção da agenda. No mês de abril, aconteceu a primeira oficina comunitária no Colégio Estadual Cívico-Militar da Vila União, situado na quadra 307 Norte. Durante a oficina, foram discutidos diversos aspectos críticos que afetam a qualidade de vida dos moradores dessa localidade, como a falta de infraestrutura básica, carência de serviços públicos essenciais e a necessidade de melhorias no transporte público. Os participantes também enfatizaram a importância de criar espaços públicos seguros e acessíveis que possam promover a integração social e o bem-estar comunitário. Esta oficina destacou as necessidades da região norte da cidade de Palmas, reforçando a demanda de unir esforços para enfrentar os desafios na busca de um planejamento urbano para as pessoas, em especial para as pessoas mais vulneráveis.
Foi um grande aprendizado, onde nós pudemos assim ter a oportunidade de compartilhar também experiências, de escutar as pessoas. Acredito que o mais importante foi isso, foi poder escutar as pessoas, escutar os anseios, as demandas, conhecer toda a diversidade que trouxemos para cá e com certeza vai ser compartilhado e de forma muito importante para todos nós, é justamente o documento que vai ser construído por meio da participação popular. Posteriormente, mais ao extremo norte da cidade, no bairro Lago Norte, no mês de maio, ocorreu a segunda oficina comunitária. O encontro se deu na Associação dos Moradores do Setor Lago Norte. Os moradores da região e de outros setores em seu entorno foram ouvidos nesta oportunidade, possibilitando a escuta sobre as suas demandas prioritárias. Essa oficina também mostrou a importância de envolver os moradores no processo de desenvolvimento urbano, uma vez que eles têm uma compreensão profunda dos desafios que enfrentam diariamente. Tivemos inclusive a participação de pequenos, grandes cidadãos palmenses. Ao ouvir as perspectivas dos moradores, o projeto pôde construir uma base sólida para propostas que refletem de maneira mais fiel as realidades locais. Hoje, para nós, é um momento de alegria, porque falar do setor que a gente mora é fornecer as informações necessárias para que se possa construir, de fato, aquilo que é a nossa necessidade. Construir um projeto desde dentro, ou seja, escutando, ouvindo, para depois concretizar a escuta, eu vejo como o processo correto. Já em junho, no setor rural de Taquarussu Grande, ocorreu a terceira reunião do projeto. A equipe do Palmas Participa escutou a comunidade local, como fez em outras localidades da cidade. Entretanto, uma necessidade pungente se apresentou: a externação do repúdio daquela comunidade a uma proposta do Legislativo palmense de transformar aquele território em distrito. As lideranças locais pontuaram a falta de apresentação de mapa delineando a área que se tornará urbana e de um estudo de impacto ambiental apropriado para uma determinação tão invasiva. A oficina proporcionou um espaço valioso para que os moradores pudessem expressar suas preocupações e dar suas sugestões para melhorar a localidade. Bom, essa reunião será de extrema importância para nós, moradores do Taquarussu Grande. Esse local aqui é o berço das águas. E nós, como associação, desde que nós começamos a estudar e verificamos a riqueza e a importância de preservar essa riqueza, nós chegamos à conclusão que nós éramos fiéis depositários de um bem muito precioso, não só para nós aqui do Taquarussu Grande, mas para toda a cidade de Palmas. Por fim, em agosto, ocorreu a quarta oficina na região sul da cidade. A oficina comunitária aconteceu na Associação de Moradores do Jardim Aureni 4, possibilitando à população local apresentar as suas demandas, pontuar as soluções possíveis e procurar entender que o fortalecimento da cidadania ativa será essencial na busca das conquistas básicas para o seu bairro. A equipe do Palmas Participa escutou a comunidade local, como fez em outras regiões, porém, para além das demandas prioritárias apresentadas e discutidas, a população local aproveitou para discutir a possibilidade de realização de um projeto piloto de plano de bairro em 2025. Mas o que são, de fato, os planos de bairros? Os planos de bairros são um importante instrumento de planejamento urbano que incentiva a população local a se engajar ativamente na reflexão e proposição de ações voltadas à melhoria de seus próprios bairros. Essa natureza do plano de bairro dá mais condições de você construir o que se deseja a partir das pautas que nascem da própria população. O plano diretor é importante, o Estatuto trouxe essa perspectiva da participação popular de uma forma que qualificou muitos processos. Ainda a própria população ou não tem ainda aderência, não compreende, né, qual é o papel, não tem ainda o contato tão próximo desse fazer planejamento tradicional para se inserir, se colocar. E muitas vezes também ela é convidada a estar lá, a fazer um debate que veio da gestão. E aí com os planos de bairro a gente inverte, constrói em conjunto, ou seja, constrói um ambiente de espaço inventado, participativo, né, em conjunto com a população, eles vão dando tom.
Trata-se de uma abordagem que busca articular as necessidades e possibilitando que os moradores exerçam um papel fundamental na formação de soluções que impactam diretamente o seu dia a dia. Agora, além disso, eu acho que tem que não esquecer de, ao mesmo tempo, concomitantemente, fazer a pressão para que o poder público assuma. Então, quer dizer, trabalhar com essas lideranças, que elas se organizem forma de pressão que leve ao poder público, vamos dizer, uma demanda para assim, vai ter que fazer aqui um plano de bairro mais oficial, não dá para ficar fingindo que não existe. É fundamental ressaltar que a divulgação científica, papel deste mini-doc, tem uma função crucial na democratização do conhecimento, na promoção de uma ponte entre os especialistas e o público em geral. Ao tornar acessíveis temas que muitas vezes são considerados complexos, a divulgação científica constrói uma sociedade mais informada e capaz de participar de discussões relevantes de maneira mais ativa. E pontua-se que formatos inovadores como mini-doc, podcasts e videocasts têm se destacado por sua versatilidade e capacidade de envolver uma ampla gama de audiências. Para finalizar, esses formatos de mídia oferecem uma oportunidade valiosa para que cientistas, especialistas e comunidade compartilhem suas descobertas e participem dos debates contemporâneos de maneira mais acessível. Com o uso da divulgação científica em plataformas digitais, as barreiras geográficas serão rompidas e as informações estarão disponíveis ao público que antes estava distante das discussões acadêmicas e dos centros de pesquisa. O caráter democrático dessas mídias é crucial para fomentar uma cultura científica mais inclusiva, que abranja desde estudantes e educadores até cidadãos comuns interessados em compreender o mundo ao seu redor. Cidade de Fato, um lugar para ouvir as vozes da cidade. O rango do bandeco tira a fome dos irmãos, dos freestyle lá da sul até os Aureni, os leque vida louca das rodadas de free. Família quer crescer, a união dos irmãos sim. Salve BDG, continue um só caminho. Zona Sul é nossa casa, rota colisão, é efeito de quebrada. Troca capoliça ou morre na calçada. Pula a catraca, Foi o nosso mini documentário sobre o projeto da Agenda. Foi um projeto que a gente se envolveu de corpo e alma. A partir dele, a gente traz agora a análise do documento, né? Então, para isso, eu tenho a honra de chamar a nossa querida companheira Tainara Oliveira, arquiteta e urbanista, mestranda em desenvolvimento regional. Bom dia! Eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho que a nossa turma do mestrado. A gente fez uma análise de todas as demandas que foram ouvidas nessas 4 oficinas. Aqui a turminha, todos que participaram desse diagnóstico, tá, gente? A equipe ainda é muito maior, como a Giovana já apresentou, né? Todo mundo. Aqui nesse mapa, eu quero mostrar para vocês onde foram as regiões que aconteceram essas oficinas. Ali em cima, a primeira oficina, na 307 Norte. A segunda oficina de azul, que foi no setor Lago Norte. A terceira oficina ali em verde, que é o Taquaruçu Grande, que é a zona rural. E aqui em vermelho a última oficina, que é o Aureni 4, na região lá do setor Jardim Aureni 4. Quando nós levantamos todas essas demandas, nós chegamos num número total de 54 demandas. Foram 21 demandas lá na região da 307 Norte, 13 demandas na região do Taquaruçu Grande, 8 demandas no setor Lago Norte e 12 demandas lá no Aureni 4. O que nós fizemos? Primeiro, nós pegamos todas essas demandas, separamos elas dentro dos eixos do Palmas Participa. Os eixos desse projeto são o direito à cidade, direitos humanos, Agenda 2030 e a Conferência das Cidades. Depois que nós fizemos essa análise, nós chegamos nesse gráfico, onde 33% das demandas elas estão localizadas dentro do eixo 1, que é o direito à cidade, 28,4% dentro do eixo 2, direitos humanos. Direito à cidade e os direitos humanos, eles caminham juntos, em paralelo. Como são 54 demandas, uma forma que nós encontramos de facilitar o entendimento delas, para analisá-las, nós criamos 7 conjuntos temáticos. Pegamos as similaridades entre essas demandas e criamos esses conjuntos, que o primeiro é regularização fundiária e moradia, transporte público, acessibilidade e mobilidade,
infraestrutura, lazer e limpeza urbana, ambiental e desenvolvimento rural, saúde, igualdade de gênero e direito do idoso, educação e segurança pública e participação popular, que é um dos focos dessa agenda. Analisamos todas elas, percebemos que 31,5%, a maioria das demandas, elas dizem respeito à infraestrutura, limpeza urbana e o lazer. E seguido de ambiental, né, questões ambientais e o desenvolvimento rural. Isso se dá não só por conta das demandas do Taquaraçu Grande, mas nós percebemos essas demandas também nas outras oficinas, que é uma coisa muito interessante e importante. Depois disso, nós fizemos uma associação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós percebemos que a grande maioria dessas demandas, elas estão localizadas dentro do ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, e também no objetivo 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, né? É reflexo das demandas já tínhamos separado nos conjuntos. Depois, nos objetivos do desenvolvimento urbano sustentável. E a grande maioria também o ODUS 1, né, que diz respeito ao direito à cidade para todas as pessoas. Aí vem esses gráficos. Esse primeiro gráfico, né, o da esquerda, nós pegamos o Plano Diretor Participativo de Palmas, né, de 2018. A gente pegou os 14 objetivos lá no início mesmo do Plano Diretor Participativo e notamos que todas as demandas, elas estão encaixadas lá dentro desses 14 objetivos, né? Que discrepância, né? Nessa análise, nós percebemos que 30 dessas demandas, das 54, 30 elas já se encaixam no primeiro objetivo, que diz respeito à reversão da segregação socioespacial. E depois vem o objetivo 2, que diz respeito à qualidade de vida, né? E as preocupações ambientais. Esse segundo gráfico da direita, ele foi uma análise que nós fizemos dentro do Plano Plurianual, né, o PPA, esse de 2024. Para a gente entender melhor como funcionam todas essas demandas e o que tem e o que não tem previsão lá dentro do PPA, nós criamos esses 4 teminhas, que é o que tem previsão lá no PPA, de 2024, mas não foi empenhado nada do orçamento, o que não tem nem previsão orçamentária, o que tem previsão e foi empenhado menos de 10% do orçamento, e o que tem previsão e foi empenhado entre 10% e 50%. Eu estou destacando aqui que nada foi empenhado mais que 50%. O maior número que encontramos foi 48,8%. Mas essa área maior aqui, 59,3%. Das demandas, elas não têm previsão orçamentária, o que já reflete o porquê de existirem nessas demandas. Depois, o que nós fizemos? Pegamos todas as demandas e analisamos por oficina, por região, para cada um entender como está na sua região. Das 21 demandas da primeira oficina, lá na 307 Norte, aqui são alguns exemplos de todas essas demandas, vocês verem, né? Fala de construção de casa de apoio, melhoria da mobilidade, ampliação, melhoria no transporte público, são alguns exemplos. Esse gráfico é o que representa dentro daqueles conjuntos temáticos. Ou seja, a maioria se reflete igual ao conjunto de todas as demandas, diz respeito à infraestrutura, ao lazer e à limpeza urbana. Seguido ali da regularização fundiária e moradia. Nos ODS também se repetiu a presença delas, né, no ODS 11 e no ODS 9. No ODUS, continuamos com o ODUS 1, né, mais em evidência. E aqui aquele gráfico que eu falei para vocês sobre o Plano Diretor Participativo e o PPA. Da mesma maneira que objetivo 1, reversão da segregação socioespacial. E no PPA, de novo, olha lá, 52,4% das demandas não tem previsão orçamentária. E olha aqui, 23,8% foi empregado só entre 10% e 50% do orçamento. Lá na região do Lago Norte, foram 8 demandas. Alguns exemplos: melhoria na infraestrutura do transporte público, melhoria na segurança, mais plantas e árvores. Da mesma forma, a maioria das demandas, elas dizem respeito à infraestrutura, ao lazer e à limpeza urbana. Seguido, né, de educação e segurança pública. Nos ODS, o ODS 11 e o ODS 9. Nos ODUs,
o dos 1, direito à cidade para todas as pessoas. E no plano diretor participativo também, 4 dessas demandas dizem respeito à segregação, né, reversão. Assim, ODUS, no início eu falei, né, os Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável. Lá no PPA, gente, 62,5% das demandas, elas não têm previsão orçamentária. 25% não foi empenhado nem 10%. Não chegou a 10%. A terceira oficina, lá em Taquaraçu Grande, 13 demandas. Taquaraçu Grande já revela uma diferença nessas demandas. Elas dizem mais respeito, né, às questões ambientais. Alguns desses exemplos, né, tá ali regularização fundiária das áreas, mas não como urbana, né, sim como rural. Maior fiscalização, né, do poder público para combater os diversos loteamentos irregulares. Eles estão falando mais desse avanço que está acontecendo, o avanço das construções em direção ao Ribeirão Taquaraçu Grande, que é um afluente do Ribeirão Taquaraçu, que é onde capta a grande parte da água daqui de Palmas, né? Aí a gente já tem um gráfico um pouquinho diferente, que 53,8% das demandas dizem respeito às questões ambientais e ao desenvolvimento rural. E também eles pedem, né, por melhoria na saúde, igualdade de gênero e direito do idoso, e também educação e segurança pública. Nos objetivos do desenvolvimento sustentável, aí já muda um pouquinho. Além do ODS 11, também apareceu, nessa vez, o ODS 6, que diz respeito à água potável e saneamento, e também o 13, que é a ação contra a mudança global do clima. Nos objetivos do desenvolvimento urbano sustentável também teve essa mudança. A grande maioria diz respeito ao ODUS 4, cidade protagonista da ação climática, e o 5, né, cidade e natureza integradas. Quanto ao gráfico lá do PPA, do Plano Diretor Participativo de Palmas, 5 dessas demandas, 5 das 13 demandas, elas dizem respeito à reversão da segregação socioespacial e também o 2, que diz respeito à qualidade de vida e às preocupações ambientais. Nesse gráfico aí do PPA, 61,5% das demandas, elas não têm previsão orçamentária. Muito mais que a metade dessas demandas não tem nenhuma previsão orçamentária. Ali na última oficina, no Jardim Aureni 4, foram 12 demandas. A maioria, né, diz respeito à segurança pública e também à infraestrutura. Eles pedem, além disso, proporcionar infraestrutura comercial, né, bancos, lotéricas, comércio em geral. Nesse gráfico, então, a gente percebe que 58,3% das demandas dizem respeito à infraestrutura, ao lazer e limpeza urbana, seguido de educação e segurança pública. Nos objetivos do desenvolvimento sustentável, de novo, o objetivo 11 e o 9. Nos objetivos do desenvolvimento urbano sustentável, o ODUS 1, que é o direito à cidade para todas as pessoas. E no plano diretor participativo, de novo, o objetivo 1, reversão da segregação socioespacial, e o 2, qualidade de vida. E preocupações ambientais também. Esse gráfico do PPA, a grande maioria, né, 66,7% das demandas não tem previsão orçamentária. Isso é alarmante, né? Eu acho que eu consegui resumir muito do que a gente fez. Vocês podem ver que está tudo aqui, cada demanda bem específica, aonde ela se encaixa nos objetivos do plano diretor, no PPA. Aqui tem o gráfico no anexo, que diz a previsão orçamentária, o valor empenhado, o que não foi empenhado, e também as demandas que não tem previsão orçamentária. Então, é isso, gente. Obrigada. Só para informar que vai ter um almocinho daqui a pouco, então calma o coração que a Maria está ali trabalhando para a gente ter um almoção bem gostoso. Tainara, muito obrigada pela sua fala. Eu parabenizo assim, toda a turma do mestrado em desenvolvimento regional por esse trabalho extenso e detalhado, né? O que é, a partir da reunião de demandas, poder dizer para o povo, olha, mais da metade das suas demandas não tem previsão no orçamento de Palmas. Então, isso é muito forte, e é algo que o povo deve se empoderar, deve se apropriar disso,
para cobrar suas demandas. Então, é muito forte mesmo poder visualizar isso. Então, ficam nossos parabéns à turma. Muito obrigado por esse trabalho aí super complexo que vocês conseguiram trazer num formato tão palatável. Ficam os nossos agradecimentos. Eu acho que teria que esse conjunto de pessoas aqui, junto com todo o conhecimento que vocês tiveram dessas apurações, fazer uma ação pública para mostrar, não só para nós aqui, porque hoje vocês estão fazendo um relatório muito importante. Mas não é só nós que temos que ficar sabendo, é a população em si e cobrar desses que vão sair. Porque vão sair e achar que estão... Tudo bem. A priori, eu acho que essa reunião é importante justamente por causa disso. A nossa preocupação, inclusive, seria entregar para a próxima gestão. O que nós precisamos para que isso seja um ato é da colaboração de vocês. A partir de janeiro, a gente fazer uma agenda de entrega para o novo prefeito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente fazer isso com apoio de vocês e vocês participar da entrega. Tenho absoluta certeza da qualidade desse trabalho, mas independente disso, é um ato político. A nossa proposta, inclusive, é a criação de um projeto de lei municipal para a implantação do plano de bairros. O legislativo é essencial. Nós temos que dizer para o executivo que não tem esse orçamento. Então, a gente precisa redirecionar esse orçamento. O PPA tem que contemplar essas situações. Existem as demandas, existe o problema, então vamos redirecionar o orçamento. O nosso papel é provocar, entendeu? Falar, não tem sequer orçamento, ninguém está nem aí com vocês, entendeu? Isso aqui é um pontapé inicial. Isso aqui não é para dizer, isso está acabado, está tudo resolvido, absolutamente. Isso aqui é para dizer, nós temos mecanismos muito objetivos, inclusive, para ir para o executivo, ir para o legislativo e exigir que aconteça lá no PPA alterações. E outra coisa, só o PPA não resolve. Vocês viram, veja bem, tem coisa que está no orçamento e não foi empenhada. Esse trabalho tem um recado institucional muito bom e que não finaliza. A gente pode sim fortalecer. A gente vai abrir um espaço para um diálogo assim, mais tranquilo. Daqui um pouquinho, falta a fala da nossa companheira Karine Corrêa, que eu vou chamar agora, arquiteta e urbanista, mestranda em desenvolvimento regional, membro da Secretaria Nacional do BR Cidades e responsável pela coordenação dessa atividade da Agenda Popular, junto ao professor João Basoli. Karine. Pessoal, bom dia. A minha fala ela vai ser bem rápida, porque eu já vi que tem muita coisa de se discutir também. É com tanta alegria e emoção que a gente se organiza nesse espaço que foi gentilmente cedido pelo MST. E eu não poderia deixar de saudar mais uma vez as companheiras e companheiros de liderança do MST, companheira Maria, companheiro Fernando, companheiro Jonatas, que esteve aqui para o assentamento, companheiro Jorge. E agradecer também a companheira Rosana, que foi primordial essa organização, ornamentação. Dona Rosana nos auxiliou ontem, para a gente isso é muito importante. Agradecer a presença de todos vocês, lideranças, a comunidade. Assim, a gente já viu que a agenda ela só foi capaz de ser realizada com a união de muitas mãos e muitos braços. E se não fosse por isso, a gente nem conseguiria ter avançado tanto nos nossos trabalhos, né? E quando a gente para observar os passos que nós demos até aqui, a gente também consegue entender qual que é o compromisso com a participação ativa de todas as pessoas que integraram a agenda. E isso é muito valoroso e muito especial. E tudo isso com o único objetivo, que é o objetivo de promover uma Palmas que seja mais justa, igualitária, tanto para as pessoas que moram nos bairros urbanos, quanto para as pessoas que moram na zona rural também, que esse é o compromisso. Os desafios para a construção da agenda, que a gente começou o trabalho em abril, foram grandíssimos, assim, sabe? Desafio de infraestrutura, de local, de mobilização, mas nada disso foi capaz de frear o avanço das nossas atividades. E quando a gente fala em êxito, a gente vê esse caderno aqui, que é um produto tão bem feito e um produto que é levantado pela própria comunidade. Então, não tem como dizer que esse trabalho ele não vai dar certo. Não tem como falar que a gente não construiu, de fato,
uma organização feita a partir dos moradores, das moradoras, das lideranças, dos movimentos sociais. Eu acho que é esse trabalho que a gente tem que desenvolver, um trabalho que é pautado na população e que, de fato, tenha o compromisso com o poder popular, porque é o poder popular que vai mudar a nossa realidade. Então, quando a gente se reúne aqui, não é só para celebrar as nossas atividades, a gente está muito feliz, a gente vai celebrar, vai almoçar, vai brincar, mas também é para reafirmar o nosso compromisso com os próximos passos. Ano que vem a gente tem muito trabalho, a gente quer expandir mais o projeto, né, expandir mais as atividades da agenda, com o compromisso de um planejamento urbano que atenda a todas as pessoas, tanto da cidade quanto do campo. Um planejamento urbano que seja realizado a partir da localidade, assim, que seja de fato levantado pelos moradores, porque só quem vive naquele local é que sabe a realidade. O meu muito obrigada, mesmo assim, do fundo do coração, fico muito feliz. A todos, a todas vocês. É isso, assim, a gente segue muito firme, com a certeza de que a nossa união, com a nossa união a gente vai conseguir traçar um caminho muito sólido, onde a gente vai ter uma Palmas que seja mais assistida, uma Palmas que seja mais inclusiva e que a gente tenha uma cidade para todas e todos, a mesma coisa com o campo para todos e todos. E acho que o mais importante ainda é a gente ter dentro do nosso coração, dentro do nosso âmago e levar isso para a vida, de que a participação popular ela deve continuar seguindo como uma ferramenta das mais importantes para fortalecer o processo democrático e se alcançar a justiça social. Então, assim, meu muitíssimo obrigada, gente, por tudo. E é isso, vamos continuar que a gente ainda tem muita atividade. Obrigada. Karine, muito obrigada pela sua fala. É muito gostoso estar aqui nesse momento. A Karine se dedicou demais a esse trabalho, né? É uma pessoa que, nos momentos que ela passou muita dificuldade, ela estava junto, mesmo assim, de longe, lá no Maranhão, com o coração partido, estava junto da gente. Então, fica aqui o nosso respeito como grupo pelo seu trabalho, minha amiga. Parabéns, estamos juntos. Agradecer a todos que estão aqui e, neste momento, eu chamo para a fala os nossos queridos professores que vieram de longe. A gente convida aqui para a discussão, de início, o professor José Ricardo, depois o professor Paulo Romero. O professor José Ricardo é professor do Departamento de Transportes e dos PPGs e Planejamento Urbano e Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. É também coordenador do CEPUR, da Federal do Paraná. E faz parte da Coordenação Nacional do BR Cidade. Professor, seja bem-vindo. Está contigo. Inicialmente, queria fazer um agradecimento a Basoli, Karine, Giovana, vocês todos, ao MST que está nos recebendo na sua casa aqui, acho super importante, né? Sempre nos acolhendo, na verdade, né? Acolhendo também as lutas. Esse trabalho, a gente estava rapidamente aqui conversando, né, Paulo? É bastante impressionante, né, na verdade, a qualidade do material que vocês produziram, mas, acima de tudo, além do material, esse esforço e esse trabalho que foi feito, o Basoli falou desde março, né? Parecia até que era mais tempo, né? Pela quantidade de coisa que vocês produziram, pelas análises. Eu queria rapidamente assim destacar alguns pontos, né? Falar um pouquinho o que é o BR Cidades. A Giovana me apresentou rapidamente aqui, eu sou professor na Federal do Paraná, mas desde 2017, quando começou, né, a formação do BR Cidades, eu estive acompanhando esse processo, né? E o BR Cidades, ele nasceu também na casa do MST. Também na casa do MST em São Paulo, na Escola Floresta Fernandes, na discussão de um plano popular para o Brasil, né? Então, essa expressão aqui, o popular, que está aqui também na agenda popular, estava lá também, construção do plano popular para o Brasil. Esse plano popular para o Brasil tinha 38 áreas de discussão, uma delas era cidades, né? Era um GT, um grupo de trabalho específico sobre cidades. Mas, no final das contas, o BR Cidades acabou, esse GT acabou se transformando numa organização, num espaço de mobilização próprio, né? Articulando várias lutas, várias dimensões. E eu acredito, pessoalmente, que teve um papel bastante importante em contribuir, em aportar para a discussão das lutas urbanas, questões novas, questões que não vinham sendo discutidas ou consideradas
tradicionalmente na luta da reforma urbana, né? A BR Cidades teve um pouco esse papel. Em 2022, junto com várias outras organizações, inclusive com o Fórum Nacional de Luta pela Reforma Urbana, a gente produziu, né, em 2022, uma plataforma popular de lutas pela reforma urbana, né? Se ele tivesse ali, né, para a gente ver algumas das questões, eu fiquei bastante impressionado quando eu estava lendo o documento e agora na apresentação, né? Como várias dessas, a questão das pessoas idosas, por exemplo, como isso não vinha sendo tradicionalmente abordado nos temas da reforma urbana, como as questões de gênero, raça, da população LGBTQIA+, enfim, todos esses temas passaram a ser considerados na luta da reforma urbana, né? Então, acho que esse é um ganho importantíssimo para a gente pensar o direito à cidade. E aí, esse trabalho aqui, né, reforça ainda mais, né, exatamente porque é um trabalho que traz as demandas a partir da perspectiva dos bairros, das populações, das comunidades, e reforça justamente essa ideia de que é fundamental a gente incorporar, né, e tratar desses temas, tratar dessas pautas na luta pela reforma urbana. Então, acho que esse é um ponto importante. O BR Cidades tem construído, né, esse processo nacionalmente nesses últimos anos, né, também ajudado a construir, colaborado com isso. Fico muito feliz da gente poder estar aqui também, né, ouvindo e aprendendo com vocês sobre essa experiência. Outra coisa importante é essa dimensão do plano popular, né, do planejamento popular, da agenda popular. Acho que ontem a gente conversando também com o Basoli aqui, essa questão do poder local, como ela se transformou, né? Lá nos anos 90, quando a gente falava em poder local, a gente falava do município, falava do orçamento participativo, né? Então, tinha uma dimensão mais do nível municipal, né? Assim, a força que as gestões democráticas nos municípios estavam construindo, né, para construir essa democracia. E hoje, quando a gente fala em poder local, a gente está falando do território, a gente está falando do bairro. Essa é a construção que hoje é a construção do poder local, o poder popular local. Essa ideia sempre muito presente, né, já que a gente está aqui no MST, né, da construção do poder popular, ela passa também pela construção do poder popular nas localidades, nos territórios de resistência, nos bairros. Então, acho que esse também é um elemento muito importante desse material, porque ele destaca essa dimensão dessas 4 comunidades onde foram realizadas as oficinas, da construção desse poder local. Outra questão importante desse processo de planejamento popular, eu gosto de citar essa frase de um professor meu, colega, Carlos Weiner, do Rio de Janeiro, né, quando ele vai falar dessa relação entre o planejamento e a luta, né? Que a gente deve lutar para planejar, ou seja, lutar para reivindicar o direito de fazer os nossos próprios planos, e não só de ser objeto ou beneficiário do plano, mas construir o nosso plano, lutar para planejar e planejar para lutar. Planejar para reivindicar as nossas questões, para ir lá na prefeitura. E esse trabalho exatamente, né, está sendo feito aqui. Bater lá na prefeitura e dizer assim, essas são as nossas demandas. Então, aqui dentro de um plano construído com análise de qual é a relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável, o que tem no orçamento, o que não tem no orçamento. Essa é uma ferramenta de luta importantíssima. Lutar para planejar e com esse plano ser um instrumento da nossa luta é um elemento fundamental. E eu acho que essa dimensão do orçamento, realmente uma grande sacada. Essa apresentação que vocês fizeram aqui é espetacular, né? Acho que é uma das dimensões mais interessantes, porque o orçamento, vamos combinar, pessoal, orçamento público é hermético, é dificílimo. Como é que você entende o que está ali dentro do orçamento? A gente fez uma campanha em Curitiba chamada UO. É urgente um orçamento para habitação, né? UOH. E a dificuldade que a gente teve, porque é o O, você descobrir o que tem de recurso aplicado para habitação. É uma enorme dificuldade. Foi um trabalho muito difícil a gente conseguir investigar qual era o recurso que a prefeitura estava aplicando em política habitacional. Então, esse trabalho que vocês fizeram também é outra coisa sensacional, né? Fazer essa relação com o orçamento, demandar o orçamento é importantíssimo, né? A disputa pelo fundo público é um dos espaços, uma das fronteiras das nossas lutas sociais, né? Das nossas lutas populares. E aí, para finalizar, também não quero me estender muito mais, como professor também, né, que sou, como um militante da extensão universitária popular, queria também fazer uma saudação muito importante em relação a essa experiência, digamos assim, nessa forma da extensão, né? Eu uso essa expressão, né, extensão popular, porque aqui tem duas... Às vezes a gente passa por uma leitura mais tradicional da extensão, a universidade levando o seu conhecimento para fora, né? Essa visão de que a extensão é a universidade levar o conhecimento, né? Não é esse o processo que essa experiência de extensão construiu.
é uma experiência de extensão, e vocês me corrijam, né, o pessoal do mestrado e os estudantes que estão aqui, mas é uma experiência de extensão em que a universidade sai e vai às comunidades aprender com as comunidades. Aprender o que é a demanda, aprender o que é a construção popular, aprender o que são as dificuldades. As pessoas que se formam fazendo esse processo são outras pessoas, que eventualmente vão estar trabalhando numa prefeitura, vão ser professores no futuro, serão pessoas diferentes, porque estiveram em contato realmente com os problemas sociais, com os desafios da sociedade brasileira, no caso aqui de Palmas, e aí constroem esse conhecimento a partir dessa relação com a comunidade, e aí sim, a estrutura da universidade, a capacidade que a universidade tem para divulgar, para dar conhecimento também desse conhecimento produzido, né? E nessa perspectiva da divulgação científica, como diz o Basoli. Então, acho que essa construção de uma extensão universitária popular, como vocês estão fazendo aqui, é realmente para a gente parabenizar, né? Um trabalho incrível, excepcional. Adorei vir aqui aprender com vocês também sobre essa experiência, né? Então, agradeço a acolhida aqui de todos vocês, né? E parabéns pelo trabalho. Professor José Ricardo, muitíssimo obrigado pelas suas considerações, viu? Agora eu vou chamar o professor Paulo Romeiro, que é advogado, doutor em Direito Econômico, Tributário e Financeiro pela Faculdade de Direito da USP, é associado fundador e diretor-geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Aqui, professor. Bom dia a todas, todos e todes. É uma honra estar aqui, né? Queria agradecer demais a Karine, professor Basoli, Giovana, pelo convite, não só o convite, mas a oportunidade mesmo de estar aqui escutando e participando desse dia. É difícil ter uma fala muito coerente aqui hoje, organizada, então eu vou me esforçar, mas não vai sair lá essas coisas, porque eu quero falar de muitas coisas, mas não está muito organizado, então... Mas eu vou falar aqui como é que eu vejo, né? Primeira coisa, acho que a experiência do Palmas Participa, de fazer as discussões nos territórios e a discussão que surge dos planos de bairro é uma coisa muito rica, muito forte, muito poderosa, muito potente. Por quê? Porque faz muitos anos na agenda da reforma urbana, desde de 2001, quando é aprovada a lei do Estatuto da Cidade, e que se começa toda essa agenda de discussão dos planos diretores. E tem uma grande aposta, né, uma grande, digamos, expectativa do movimento de reforma urbana de que o plano diretor vai dar muita resposta para a nossa vida. Né? Até tomar muito cuidado com isso, né, gente? É uma lei assim como uma agenda, como vocês bem falam, com maior propriedade, que é uma agenda como resistência. A lei também não é uma coisa que está garantida que vai ser implementada. Então o Estatuto da Cidade surge, você também vem aqui e faz... Eu acho que quando a Tainara, né, que apresentou mais cedo, fala... a gente analisou os princípios do plano diretor, então tem os princípios bem intencionados do século XX e do constitucionalismo do século XX, estão todos lá, também na Constituição Federal, estão no plano diretor, mas na hora da operacionalização dessa lei, de fato, né, o que tem? Né, um monte de princípios, mas também um monte de regrinhas lá. Então, na hora de operacionalizar, é as regras que vão contar, e não esses princípios. Então, é o zoneamento, a lei, é o que pode construir, o que não pode... Né? E a história da legislação urbana não é uma história de inclusão social, pelo contrário. Né? A história da legislação urbana é uma história do funcionalismo, né? Que aqui na cidade de Palmas ele é tão explícito, claro, né? Tão óbvio, né? Que é mais fácil até de falar e criticar o funcionalismo numa cidade como Palmas, que é uma cidade claramente muito segregada, e segregada não pela legislação, mas com a contribuição muito forte também da legislação. Uma legislação que empobrece a vida urbana, né, que transforma a nossa vida em morar, trabalhar, circular, e na verdade a circulação não é nossa, é da mercadoria, porque a gente não pode permanecer, é uma legislação que é um funcionalismo que empobrece a ideia de espaços com multifunções, grandes feiras, grandes acontecimentos, tira várias questões ritualísticas da nossa vida, empobrecendo mesmo a vida humana.
né? E ela existe e aí que eu acho que é muito importante a gente estar sempre atento a essa questão. Ela existe e ela foi feita para oprimir modos de vida. Além de garantir as zonas residenciais, de alto padrão, né, as áreas para o mercado imobiliário, ela serviu muito no final do século XIX, começo do século XX. Hoje a gente não consegue ter tanta clareza dessas coisas, são tantos anos, né, de aplicação. A vida urbana é isso, morar, trabalhar, circular e ter lazer, mas não é, né? A vida urbana é muito mais que isso. A questão toda é que a legislação urbana funcionalista, ela contribui para o modelo capitalista de produção. O que significa isso? Que ela serve para pôr as pessoas para trabalhar. Né? Isso é Lefebvre. Henri Lefebvre, um filósofo francês, que é o que cunhou o conceito de direito da cidade, ele vai falar as opressões aos modos de vida, né? Que fala assim, então, por que a gente não pode se organizar, ter a nossa forma de organização e existências não capitalistas, né? Ter a nossa horta, a nossa lavoura, a nossa produção, a gente fazer a nossa cozinha comunitária. Os exemplos mais claros, mais óbvios no Brasil de entender esse ataque do Estado a outras formas de vida, ao não capitalista, é Canudos e Palmares. A gente tem dois grandes exemplos em que o Estado se organiza para ir lá e detonar mesmo territórios que estão se organizando dessa forma. Por quê? Não vai pagar imposto, não vai trabalhar para o capitalismo e tal. Por isso, o Bolsa Família, ele foi uma coisa tão importante, revolucionária e tão criticada. Entender que a legislação urbana ela veio para contribuir, para pôr para trabalhar, para fazer a mercadoria circular. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Assim, do ponto de vista da gente aqui, de entender quais são as nossas formas comunitárias de organização. Como que a comunidade se organiza para produzir? Como que a comunidade se organiza para fazer o seu meio de subsistência? Que eu não preciso ir. Então, claro que o dia que a periferia decidir, nós não vamos trabalhar para o capital, nós vamos nos organizar aqui, vamos fazer as nossas fábricas, as nossas cozinhas, as nossas cooperativas, vai dar ruim. Obviamente que a polícia vai entrar, né? Porque a legislação urbana e a polícia, elas têm a mesma função, né? Uma muito violência e outra uma violência mais simbólica, mas as duas elas têm como função pôr para circular a boa circulação e reprimir a má circulação. Por isso a coisa do espaço público, por exemplo. As pessoas no espaço público, permanência no espaço público é uma coisa quase que um crime para o urbanismo funcionalista. Ele nunca vai entender você ficar lá curtindo, parado, contemplando ou fazendo orações religiosas, não sei, não importa. Você tem que circular, tanto a legislação urbana como a polícia, elas têm um slogan que é circulando, circulando, circulando. Não chega a polícia falando assim nos lugares, é a mesma coisa. Elas têm essa função de pôr para trabalhar, seja com violência simbólica, seja com violência física mesmo. No Brasil, muita violência física. Em lugares mais como a Europa, tal, você não vê tanto a violência física, mas a simbólica está lá. Né? Você não tem outras alternativas. Passados 3 séculos, né, digamos assim, da Revolução Industrial, 4 séculos, a gente não consegue nem imaginar uma outra forma de existir, trabalhar. Por isso a discussão do direito à cidade é muito importante, né? Da ideia de poder imaginar outras cidades, imaginar outras formas de estar na cidade, outra forma de produzir na cidade e a cidade, né? Acho que tem um pouco esse caráter aí. E aí, quando vocês falam de plano de bairro, vocês estão discutindo uma outra escala, né? Uma escala que é fundamental na política, gente. Até no texto aí tem uma fala do Kazu Nakano, um professor lá da Unifesp, que vai falar, a escala do bairro, ela não é uma escala administrativa, ela é uma escala cultural, né? Ela é uma escala onde as pessoas se reconhecem, de onde as pessoas vivem. É tão importante a escala do bairro, que desde que, aí eu estava começando a história do Estatuto da Cidade, fiz uma digressão, como eu falei, a falha é um pouco confusa. Desde que a gente começa a implementar o Estatuto da Cidade, e o plano diretor e vê que as respostas não vêm. A cidade, faz 25 anos aí, quase de Estatuto da Cidade, nenhuma cidade ficou menos desigual nesse período. Nenhuma cidade, a gente, claro, tem resistências, tem exemplos, tem casos, aqui teve uma vez, conseguiu o direito à regularização fundiária, mas
O aumento teve um aumento da favelização, um aumento da violência urbana, um aumento do encarceramento em massas. Então, assim, a vida urbana para a maioria da população, com o Estatuto da Cidade, não melhorou, né? A verdade seja dita, né? Então, o que a gente está vendo... Então, dentro disso, tem muita discussão sobre o que precisa ser feito, o que a gente vai discutir. Está claro que as demandas não estão nem no PPA. Acho que o Zé Renato falou, da importância que foi vocês falarem do plano plurianual, mas não só, falar também da LDO, da LOA, né, disputar mesmo o orçamento. É muito importante, acho que, na verdade, é genial quando você fala, eu estou nos princípios do plano diretor, mas não estou no orçamento. Claro, porque o plano diretor está para operacionalizar outras coisas, ele está para operacionalizar a maximização do preço da terra. É para isso que o plano diretor está lá e a gente tem que combater. Então, por isso que a gente precisa, ao mesmo tempo, produzir as nossas demandas com o plano de bairro, mas estar muito atento ao plano diretor também, gente. Por quê? Porque o plano diretor ele pode vir esmagar as propostas do bairro, né? No sentido das normas de ocupação do solo, né? Do preço da terra. Não adianta você falar, vai ter regulação fundiária se o preço da terra vai subir lá em cima, se você não protege como os ex. Então, claro, o plano de bairro deve informar o plano diretor. Outra coisa que está lá no texto, no documento de vocês, que acho importante, é uma que vai precisar ser um pouco organizado, né? É entender, porque o plano de bairro, essa escala de planejamento, ela está até nos debates em Brasília da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O projeto de lei lá que está sendo, a minuta de projeto de lei que está sendo discutida dentro do governo, ela traz como uma das escalas de planejamento o plano de bairro. E nessa medida, vocês estão muito à frente, avançados, e podem, inclusive, são pioneiros e podem informar o governo federal o que significa um plano de bairro, né? Porque ninguém sabe, né? Uma coisa de... Inclusive, acho que é claro que aqui vai passar por ainda ajustes, no sentido de o que é plano diretor, o que é plano de bairro, o que é OP, que está lá, vocês mesmos falam, o que é orçamento participativo. No fundo, o plano de bairro ele vai ter que dialogar com as duas coisas, né? Com o orçamento participativo e com o plano diretor. Como isso vai ser feito, acho que é a experiência só que vai dizer. Então tem esses grandes desafios. Acho que outra coisa muito interessante que vocês trouxeram, que acho que é muito óbvia para Palmas, mas precisa ser lutada mesmo, que apareceu aqui no documentário, é a luta contra a expansão urbana da cidade de Palmas, a questão da criação do distrito lá. Então a gente tem muitas regras hoje, federais, por conta dessa questão das enchentes tal, que determinam várias regras para a expansão urbana. Então tem que exigir que se cumpra, que realmente que se tenha um planejamento adequado, que se tenha um diagnóstico adequado, que se discuta a questão da infraestrutura tal. Então, eu, assim como desafio, fica um pouco essa operacionalização, né, do plano de bairro. Acho que o João fala, claro, tem que cobrar, mas acho que ele tem que cobrar também entendendo no detalhe a questão do orçamento. Porque, claro, todo ano, não tem dinheiro. Não tem dinheiro esse ano que vem você vai ter que pôr dinheiro. Entendeu? Acho que é assim que a gente tem que tratar. Está no plano plurianual, vocês não empenham, então falar de um jeito bem qualificado, como vocês têm aí condição de fazer a discussão. Por fim, né, eu acho que vocês têm uma grande contribuição para dar, no sentido que eu acho que esses planos de bairro têm esse caráter, que é o seguinte, quando aparece lá, me assusta um pouco, né? Por exemplo, muitas vezes, um negócio desse, a gente vira uma espécie de hierarquização das demandas. Não caiam, assim, eu sugiro que vocês não caiam nessa armadilha, né, de falar, como apareceu 50% da regularização fundiária, então a prioridade do bairro é a regularização fundiária. É como se a gente tivesse que escolher entre almoçar e jantar, né, gente? Aquela coisa do Zé Cat. Quer jantar ou quer, né? Vocês já ouviram o show Opinião? Ele fala lá, quer almoçar ou quer jantar? Né? Então, não é assim, a gente não quer escolher entre almoçar e jantar, a gente quer almoçar e jantar. E aí o que entra aqui? O grande debate atual da política urbana é o desafio da articulação das políticas no território, né, das diversas políticas, não só das políticas urbanas, digamos, estrito sensu, né, assim mais assim específicas, digamos assim, que é a mobilidade, a habitação, a moradia e o saneamento, mas
Todas. É assistência social, é a geração de trabalho e renda. Não é nem de emprego, gente. A gente quer de trabalho e renda, não necessariamente emprego, porque né, acho que assim, nessa perspectiva hoje sem lei trabalhista tal, né? O que é isso? Então, mas a geração de trabalho e renda, a educação ambiental, tá muito interessante que vocês fizeram uma oficina na área rural, porque a integração urbano-rural, essa dicotomia urbano-rural, totalmente falaciosa, que só serve à dominação, só serve para o dominador, não serve para nós, porque é tudo uma coisa embora aqui muito demarcado pela história, né, do planejamento de Palmas, as relações elas são fluídas entre o urbano e o rural e elas têm que assim ser, né? Então os circuitos curtos entre a produção de alimento e a merenda escolar, que é um grande desafio e uma política muito importante, né, de ligar o pequeno produtor com a merenda, para aí você ter alimento saudável nas escolas, escoamento da produção contínua. Então tem muitas coisas. Esse desafio de articulação das políticas no território. Acho que vocês dão um passo importante quando fazem o debate, por isso que eu falo aqui, isso não é uma hierarquização. Isso não pode ser uma hierarquização, isso tem que ser uma agenda de disputa para a articulação de todas essas políticas nos territórios vulneráveis de Palmas. É isso que... E nos bairros, né, mais vulneráveis. Então, nunca falar, a prioridade é a regularização, daí a segunda é isso. Não, essa armadilha a gente já caiu muito e é um problema. Porque você acaba, inclusive, dividindo o movimento, né? Porque se eu não me vejo mais naquela demanda, então eu também não... E também não funciona para a melhoria das vidas das pessoas, gente. Acho que é isso que é fundamental. Então, eu realmente, assim, queria parabenizar cada um de vocês, né, pelo trabalho, pela luta, pelo esforço. Falar que é um trabalho pioneiro mesmo, que pode realmente contribuir com uma discussão sobre os planos de bairro no Brasil, porque isso vai acontecer, é muito provável que nos próximos anos vocês estejam vendo uma agenda nacional para a implementação e a elaboração de planos de bairros. É um pouco isso, gente, que eu queria contribuir. Vou ficar aí para o debate. Muito obrigado pelo convite, pela escuta e pela luta de vocês. Obrigada, professor Paulo, pela sua participação, pela sua contribuição. Gente, nesse momento a gente vai ter um momento assim muito especial, é o da entrega da agenda às lideranças das localidades que a gente produziu, antes de fazer a discussão. Vamos lá, a gente vai fazer esse momento super simbólico de entrega, e agora eu chamo a Karine Corrêa, representante do BR Cidades, para entregar a Agenda Popular pelo Direito à Cidade para as lideranças da região norte, Janes e Jéssica. Agora eu chamo aqui Ainara Oliveira, representando o Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional, para entregar a Agenda Popular pelo Direito à Cidade para a liderança do Lago Norte, Gabriel. Agora eu convido aqui o querido mestre professor João Basoli, para entregar o documento para a liderança do Taquaruçu Grande, a professora Noeli. Noeli Rui, sim, as lideranças. Agora eu chamo a professora Maria Santana, representando a Universidade Federal do Tocantins, para entregar o documento à liderança da Orelhas 4, a Vânia. Nesse momento, a professora Maria pode continuar de pé e fazer sua fala, porque vai ter que se ausentar daqui a pouco, então o espaço é seu. Bom dia a todos, a todas e todes. Quando o professor Basoli me disse do evento, eu fiquei muito feliz e disse a ele que viria, porque já era tarde, né? Tá nesse movimento, porque a gente já faz esse trabalho. Contava aqui para o professor que nós trabalhamos hoje na universidade com várias questões sociais. Eu mesmo trabalho com pessoas em situação de rua. Nós estamos na luta pela política, né, para pessoas em situação de rua no Tocantins. Temos feito um trabalho hercúleo com os parlamentares,
na discussão popular também dessas pessoas, juntamente com o Ministério dos Direitos Humanos. Atuamos também com as mulheres em situação de vulnerabilidade, no Aureni 3, né? Estamos também no Aureni 3, no Taquari. Então, temos feito um trabalho também grandioso nessa área. E sei de todas as questões que vocês pontuaram aqui. Estamos convivendo dia a dia, né, com esses bairros que não é o grande centro, né? Então a gente precisa realmente entender. Eu fico muito feliz, né, de ter aqui professores, né, de outras instituições conosco. Obrigada por esse momento também. E de falar que a extensão é o mote de tudo. Eu fico muito feliz e, para mim, é meu amigo, eu sempre digo, é meu amigo, minha amiga, quando fala de extensão. Porque a partir da extensão, e eu tenho uma vontade muito grande da universidade começar todas as suas ações a partir da extensão. Esse é um sonho que eu tenho, antes mesmo de dialogar sobre o ensino, sobre a pesquisa, dialogar sobre a extensão. Porque na extensão nós temos o ensino e nós temos a pesquisa. Não existe extensão sem pesquisa. Isso aqui que foi apresentado pelo professor Basoli e toda a equipe da graduação e da pós-graduação, porque a extensão também está na pós. Nós conseguimos colocar a extensão na pós a partir de todo esse movimento, né? Principalmente do curso de Direito, do curso de PPGDR, de Políticas Públicas, né? Que nós temos hoje uma disciplina exclusiva de extensão. Todos os programas de pós-graduação, no currículo deles é obrigatório colocar a extensão. Então a gente fica muito feliz, apesar de todas as dificuldades que a universidade tem, né, de avançar, de caminhar, porque é uma instituição pública, mas nós lidamos com todas essas questões. E eu digo para vocês, professor Basoli, que nós vamos levar, né, como toda extensão, ela precisa ter um produto. Esse aqui é um produto que precisa ser trabalhado externamente. Né? Ele não pode ficar só no reduto do projeto, como todos os outros, né? Nós precisamos entregar isso, e não só entregar, precisamos trazer os Somos para dialogar conosco, que agora tem uma cadeira, né, lá justamente, né, na prefeitura. Então o Somos será muito parceiro nosso nesse debate. Já conversamos isso com eles. Além do Somos, nós precisamos realmente dialogar com o governo municipal agora. É necessário esse diálogo com o governo municipal. Nós tivemos os governos anteriores muito difíceis, né, esse debate, mas é preciso agora nós olharmos para isso e colocar isso na pauta deles. Né? Quando aqui pontuar a questão do legislativo, precisamos, a partir dos bairros, levar isso para as câmaras municipais. E não só em Palmas. Esse problema não é só de Palmas. Araguaína também enfrenta isso, né? Cidades maiores como Gurupi. Né? Nós dialogamos esses dias no fórum para pessoas em situação de rua que quanto mais jogado fora eles são, melhor para a sociedade. Então a gente está tendo uma tristeza muito grande. Temos em torno de 280 pessoas em situação de rua em Palmas. E as pessoas acham que não tem pessoas em situação de rua aqui. Porque não veem. Elas estão aí todos os dias, né? Todos os dias nos bairros. Né? Então a gente precisa pensar sobre isso. E assim, a universidade, a Pró-Reitoria de Extensão, você pode continuar contando conosco. E assim, nós vamos fazer um movimento muito maior a partir de agora, porque abriram as portas um pouco melhor para essa questão social a partir da universidade. Qual é o nosso papel? O Basoli pontuou bem. É de mostrar, mas também de ir atrás e cobrar. Se a universidade, a partir da extensão, não fizer isso, ela não cumpre o ciclo da extensão. Ela não pode só entregar isso aqui para as pessoas. Nós temos que fazer isso acontecer lá com as minutas das políticas. E aí dizer, tem aqui um documento que foi construído popularmente. E aí é o momento de todas as pessoas, né, debaterem sobre isso. Só gratidão mesmo por todo esse momento aqui, né? Agradecer imensamente o Basoli por todo esse trabalho que ele vem fazendo há bastante tempo. Todos os estudantes, né, que estão aqui, professores, professora Aline, que está ali, né? Professores, alunos, né, do mestrado e doutorado. Sem vocês, isso aqui não aconteceria. Basoli sozinho não consegue avançar. Tem que ter os estudantes. E vocês são pessoas, não peças, pessoas fundamentais na universidade. Sem os estudantes e as estudantes, nós não conseguimos avançar. Eu perguntava a ela que tipo de bolsa ela tinha. Ela disse, bolsa de extensão. Eu falei, oh meu Deus, né? Pensei que era uma bolsa maior, porque a menina é forte, é potente. Então isso é importante, né? Nós capitalizarmos isso, não no sentido de capitalismo, mas de agregar esses e essas estudantes que têm essa capacidade realmente de atuar dentro da instituição. Então conte conosco, conte com a extensão, com todos os professores que fazem extensão. Obrigada.
Obrigada, viu? Obrigada por vocês terem vindo. Sejam bem-vindos. Estão com a melhor pessoa aqui, viu? Que é o Basoli. Muito obrigada, professora Santana. Agora a gente abre por um momento de diálogo. E para que a gente possa fazer isso, a gente fez uma listinha de quem já tinha levantado a mão, né? E estabelecemos o teto de 3 minutos de fala para cada um, para que a gente não atrase muito o andamento e consiga fechar no tempo previsto. Tá? Então vai ser contadinho, né? Vai ter o relógio pressionando, então bora segurar aí o negócio. Primeiro, Momento de agradecer por esse empoderamento nosso aqui, desse grupo aqui, e agradecer aos professores que vieram, né, da USP, da Federal do Paraná, muito importante. O que eu queria, a partir da fala do professor, apenas uma questão assim, conceitual. Por exemplo, eu recebi o documento agora, e também já tinha acesso antes, e eu gostaria de sugerir um pequeno quadro conceitual aos termos: plano participativo, plano plurianual, plano diretor, plano de bairros, um pequeno quadro, né, conceitual, né? Talvez não faça diferença, mas eu acho que para quem gosta, e além disso, vou um pouquinho mais, um pequeno organograma disso, para a gente se situar melhor. Por exemplo, o professor chamou a atenção para discussão sobre plano de bairro. Aonde que ele se inclui nesse organograma? Então, assim, uma sugestão que pode ser considerada ou não. Num segundo momento, eu gostaria de dizer assim, que essa entrega do documento tem que ser uma entrega pomposa e de muita repercussão, com a presença de todos nós, mas com muito mais gente. Tem que se fazer num ato público na Câmara. Não entregar para o novo presidente da Câmara, que não vai fazer questão nem de ler, muito menos de mobilizar os colegas. Quando nós tivemos um problema sério lá na Fazenda Manaim, que destruiu, que estava contaminando as nascentes do Ribeirão Taquaruçu, nós fizemos uma audiência pública na Câmara. A Câmara encheu. A gente foi de porta em porta, em cada gabinete de vereador, conclamando e escutando. O problema é sério, vocês vão lá nos escutar. E foram. Então isso foi, e a imprensa foi, porque era um ato grande. Isso deu repercussão. Isso tem que ser feito dessa forma. E aproveito para finalizar, para dizer que eu concordo plenamente que não tem prioridade de demanda. Não tem. Mas eu quero também dizer que a água é uma questão comum que nos une hoje. O problema da água está sério. Vocês viram o que aconteceu em setembro, outubro aqui. O que é isso? A vazão do Taquaruçu Grande, que não dá mais conta de nada, não tem mais força para entrar no lago. O lago veio para entrar no Taquaruçu Grande, fez o inverso, e ao entrar, passou pela estação de tratamento de esgoto muito mal tratada, como todos vocês sabem. E aí a água com cheiro de cocô, com tudo que vocês viram aqui na cidade, começa lá. Então a água, gente, hoje tem que ser uma bandeira de luta, que nos una a todos indistintamente, tá? Não vou dizer, isso não minimiza qualquer outra demanda. Eu só estou expondo a gravidade da situação, que a água hoje é um bem precioso e muito escasso. Obrigada. Obrigada, Noeli. Joana, do programa, pode vir aqui para fazer sua fala. Bom dia, né? Só para esclarecer a questão do PPA, né, que é a minha praia. Muitas das demandas colocadas nas reuniões, elas não dependem de recursos do PPA. São ações simples que podem ser feitas. A outra questão que teve bastante demanda da competência que é do Estado, que a gente não estava analisando, né? Segurança pública, competência do Estado
Então, por isso deu essa deficiência no PPA, certo? Então, assim, uma sugestão, professor, quando for trabalhar o plano de bairros, que essas demandas, elas sejam bem claras. Por exemplo, o pessoal falou assim, qualidade do asfalto. Que qualidade? Aonde é que está errado? O que precisa ser feito? Um outro detalhe também que foi falado é da questão da mobilidade, do coletivo, transporte coletivo ruim. Ruim em quê? É o ônibus que não presta, é o atendimento do motorista, não tem acessibilidade. Só para ficar claro, porque a partir disso a gente consegue inserir isso no plano plurianual. O plano plurianual é uma questão ainda que a população precisa entender melhor, né? Até sugiro, professor, que crie na universidade, nós lá no tribunal, nós temos a possibilidade de 100% do orçamento executado está disponível para acesso da sociedade. Se vocês querem saber o que foi gasto com recurso da Prefeitura de Palmas, está disponível em tempo real. Agora, professor, precisa ensinar o pessoal a buscar essa informação, aonde que ele busca e aonde é que ele analisa. Tá? Mas está lá, vocês podem acompanhar em tempo real, tanto no site do Tribunal de Contas, quanto no site da própria Prefeitura e também dos 139 municípios. Então, é isso que eu quero esclarecer para vocês, porque às vezes não executou o orçamento porque tem uma burocracia a ser respeitada antes, que chama a licitação, né, que demora. Uma licitação para fazer asfalto, no melhor dos mundos, ela demora em torno de 6 a 8 meses para ficar pronta. Isso se não tiver um recurso na justiça, porque senão aí é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então tem essas burocracias que a gente tem que respeitar para poder executar o orçamento e às vezes isso impede que cumpra aquela determinada promessa que está ali no plano, tá bom? Era só esses esclarecimentos assim para vocês terem noção. Ano que vem, né, 2025 ainda vai executar o plano que está em vigor. 2025 vai elaborar o plano plurianual para os outros 4 anos. Então é hora da sociedade participar das agendas, né, que vão ter para discutir isso e se impor mesmo. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir crescer, tá bom? Não pode ser uma peça fictícia, né? Obrigada, Joana. Agora eu chamo para a fala Simone, do SEDEC. Bom dia, cada um e cada uma. Eu acho que em respeito ao direito à cidade, eu quero fazer aqui a minha autodescrição visual, porque eu vi que tem um companheiro aqui com deficiência visual. Eu sou a Simone Brito, eu sou militante de direitos humanos, eu tenho estatura mediana, tenho cabelo preto com as mechas loiras, estou com uma camisa marrom, estou com calça jeans e tênis. O que eu quero destacar aqui é muita coisa que os 3 minutos não cabem, não é? Mas primeiro dizer da insurgência desse momento, não é? E é disso aí que a gente vive. É nós que lutamos pelas pessoas, pela cidade, essas insurgências aqui que faz com que a gente permaneça nessa luta aqui. Também corroboro com o professor que trouxe a questão da extensão. Sou extensionista também, né? Defendo a extensão, e o professor Basoli, ele prova o tempo todo para nós que a extensão, principalmente na pós-graduação, é fundamental para a vida da universidade. Porque a universidade ela só tem vida a partir dessa escuta, né? Paulo Freire diz que extensão é comunicação, e eu concordo plenamente com ele nesse aspecto, né? Eu só queria, resumindo assim, dar os parabéns para a equipe, Karine, todo mundo aqui, os estudantes. Eu também sou mestre em desenvolvimento regional também, pelo curso. Também eu trago a luta do SEDECA nessa questão da participação popular, mas aí eu quero incrementar, não é, a visão das crianças no direito à cidade. A gente tem documentos fartíssimos, especialmente no Taquari, que também nós fizemos um trabalho lá de extensão, junto com o professor Basoli, que foi o projeto de formação de assessores populares em ODS, onde a gente construiu tudo isso aqui com aquela comunidade. Nós temos um trabalho também feito recentemente no Taquari, que é a Agenda Vozes do Taquari,
e outros documentos com a participação de crianças e adolescentes, e com isso eu quero dizer da necessidade das crianças estarem também dizendo e a gente escutando, né? Porque a gente ignora como as crianças querem a cidade. E existe um trabalho que a gente precisa aprofundar no Canadá, que foi justamente um trabalho que foi feito com a presença de bebês na cidade, nos bairros. Como mudou a configuração dos bairros a partir da existência dos bebês, em termos de segurança, em termos de meio ambiente, em termos de serviços. Isso é muito importante, gente. Só querendo colocar esse dado aí para vocês. Então, a conclusão que a gente tira não é de que a criança é boa para a cidade, é o contrário, né? A criança é boa para a cidade, não a cidade que é boa para as crianças. Mas eu quero dizer para vocês que esse desafio, que é um desafio que nós enfrentamos do SEDECA, e que é um desafio que no primeiro trabalho que nós fizemos também, no mestrado de desenvolvimento regional de assessores populares, foi como reencantar ou encantar as pessoas para que ela participe. Não nesse momento, porque a gente tem as participações e as vozes dela, mas, por exemplo, quando a gente foi encaminhar todos esses documentos para o Executivo, para o Legislativo, íamos nós do SEDECA. Uai, que poder que nós temos, não é? Que poder que a gente tem para fazer isso? A gente vê estratégias que nós precisamos pensar agora, as estratégias de reencantar essas pessoas para a participação, para que elas se sintam parte, para que elas sejam elas, e nesses territórios que elas se reconheçam. Porque eu acho que o que a gente tem, né, nesse formato que nós temos, a gente destrói memória, a gente destrói história, destrói bairros e serviços, e eu acho que o nosso grande desafio para tudo isso aí, resumindo, é como levar essas pessoas para a Câmara de Vereadores, para o Palácio, para o município aqui, mas é levar gente carrada, como diz nós aqui. Não é? Se leva 200 pessoas, né, Noeli? Igual foi feito lá na audiência pública, a coisa vai ser de outro modelo. Então, eu vou parar por aqui e, mais uma vez, agradecer cada um e cada uma por essa ousadia, e o professor também, né, que eu não canso de dizer do papel de destaque dele e nos fomentar isso. Tá? Desculpa aí. Muito obrigada, Simone, pela sua fala, muito importante. Vamos seguir nessa luta para o engajamento da população. E dizer que durante as atividades, em todas as oficinas, a gente teve espaço para as crianças. Teve a oficina no Lago Norte, que isso teve um destaque, né? Que as crianças participaram bastante, produziram desenhos, disseram como elas queriam a cidade. Então, até no mini documentário a gente mostra isso. E o querido professor John Max, que não pôde estar aqui, da Unitins, ele produziu um texto falando sobre isso, sobre a participação das crianças na produção das cidades. Está no nosso blog, Palmas Participa. Fica o convite para o acesso. Na sequência, eu passo a fala para o Rui, da Associação Água Doce. Vou ser bem rápido aqui. Eu queria agradecer e cumprimentar, né, e parabenizar todos, né, que compuseram essa equipe de trabalho, ao João Basoli, que é um parceiro nosso de Taquarussu Grande há bastante tempo e permitiu, inclusive, levar essa agenda popular pelo direito à cidade lá para Taquarussu, entendendo cidade como direito e cumprimento da cidadania, não apenas como espaço urbano. Porque no Taquarussu nós lutamos e temos o direito de ser zona rural. Então queremos permanecer como zona rural e cumpre um papel importantíssimo para Palmas. A Noeli já pontuou. Abastecendo, somos responsáveis por 70% da água potável de Palmas. E levamos, às vezes, culpa quando a água está ruim. Que não é de Taquarussu, é do lago, porque Taquarussu não consegue mais abastecer, então estou pegando do lago uma água extremamente poluída, mas aí dizem que é Taquarussu. Então, a reflexão, eu acho que esse debate é extremamente importante para fortalecer, Basoli, a nossa luta, porque muita coisa não passa pelo orçamento, embora o orçamento seja importantíssimo. E também não é só a legislação que cria essa exclusão, a falta da legislação. Em Taquarussu, a prefeitura diz que não pode fiscalizar nada, porque não tem legislação
que a permita fiscalizar. Então, é uma terra de ninguém, pode tudo. E alguns especuladores tomaram de conta, estão vendendo tudo e não estão construindo espaço de moradia digna. Não se passa uma ambulância nas ruas daquelas vilas que estão construindo. Um absurdo. E quando a gente procura o IPUP, que deveria estar aqui, deveria estar, ser interessado nesse debate, não aparece. Estão planejando a cidade para o futuro, né? Futuro de exclusão permanente. Essa cidade nasceu na prancheta de algumas pessoas, já com essa exclusão, e estamos apenas contribuindo para que ela permaneça dessa forma. Isso é absurdo. Taquarussu, eu faço aqui as palavras da Noeli, as minhas palavras de Taquarussu Grande, que nós queremos cumprir um conceito que aparece no desenvolvimento regional, chamado de accountability, ou accountability, que diz o seguinte: é função da cidadania constranger o regime público quando ele está ocupando o cargo. Nós temos que ir para constrangimento. Só assim eles podem desconfiar que somos nós que devemos pensar e construir a nossa cidade. E busco a referência da própria inspiração no nosso trabalho. A Água Doce, quando procurou o poder público, é assim: não estamos pedindo obra, não estamos pedindo nada. Nós estamos pedindo, viemos oferecer uma solução que é para a cidade, e queremos fiscalizar aquilo que a gente pede. E isso já deu certo. Temos uma escola, já vou terminar, temos uma escola que é referência, escola rural, que é referência no Brasil, e temos um polo turístico que foi basicamente defendido pela Água Doce e está funcionando. Agora precisamos ampliar e reforçar. Palmas precisa assumir essa luta de defesa de Taquarussu como um pulmão verde da cidade. Não é só nós, como disse a Noeli, que somos proprietários, responsáveis. É a cidade. Somos todos nós que devemos permanecer nessa luta para construir uma cidade digna que nós imaginamos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Rui, pela sua fala. Agora eu tenho a honra de chamar para cá a Maria, liderança do MST e liderança daqui da casa. Ela é a pessoa que cuida daqui da casa do MST para fala. Maria, bem-vinda! Bom dia a todas, a todos e a todos. Não estava planejado, mas como tem uma companheirada aqui, muitos, né, que está aí na questão do debate da cidade, nós também temos o debate do campo, né? E aí a Karine vai passar distribuindo aí o nosso programa, né, de reforma agrária popular. Ontem, assim, a gente conversando um pouquinho, ela falando, não, a construção desse projeto não foi só na cidade, também pegou a zona rural, né? Então é importante que uma coisa case com a outra, porque sem o campo, né, também não há como ter a cidade. Só que a gente está passando por um processo muito difícil, né? Da gente estar sendo cada vez mais empurrados, e esse empurrado faz com que a gente tenha que, de alguma forma, voltar para a cidade, e aí a gente deixa de ser campo, a subjetividade, mas na realidade a gente continua sendo campo. Então não tem como não fazer esse debate. Professor Basoli, a gente estava conversando, eu faço serviço social, né, junto com 2 companheiros que estão ali também contribuindo na cozinha, companheiro Jorge e companheiro Fernando. A gente está no período, viemos à universidade agora, porque a gente faz através de um programa que é o Pronera, viemos só para contribuir aqui hoje, né, nesse projeto, e amanhã a gente já volta, porque o nosso curso é intensivo. E conversando com o professor Basoli, ele dizendo assim, na Bahia o Pronera pegou. Em Palmas também, no Tocantins também pode pegar. A partir do momento que a companheirada que está lá na universidade no chão e para construir os cursos juntos. E construir cursos que agreguem o campo e a cidade. Os cursos do Pronera não tem que ser construído específico para o campo. A gente também precisa da realidade da cidade para a gente poder levar para o campo. Então, o MST está à disposição para poder construir novos cursos, né? Aqui eu não sei, não me lembro bem quantos são, a quantidade de cursos que tem no Tocantins, né? Hoje a gente tem 2 tipos de universidade, 2 universidades, né? Que agora é a UFMT, né? Que também era a UFT, mas aí teve essa separação para o norte do estado. Lá a gente tem, não pelo Pronera, mas a gente tem educação do campo, né, no campo de Tocantinópolis. A gente tem o Pronera, aqui, Serviço Social, em Miracema.
Foi aprovada agora a Pedagogia da Terra também em Miracema, então logo no comecinho do ano que vem já tem o processo seletivo para o povo do campo também ocupar esse latifúndio, que é o latifúndio do saber, né? Então, gente, obrigada. Eu não estava esperando e agradeço. E essa é a casa do MST que está à disposição. Então, obrigada. Gente, agora vai ser a última fala da querida Jéssica, da Casa A Mais. Depois a gente vai prosseguir para o momento de assinatura da carta de compromisso entre o bairro Aurene 4 e o Palmas Participa, onde a gente vai celebrar esse compromisso de realização de um plano de bairro na Aurene 4. Então agora passa a fala para a Jéssica. Bom dia a todos, sou Jéssica Lohane, sou da Casa Mais. É só mesmo para trazer uma contribuição, né? É de se dizer que não se faz os planos de bairro sem as mulheres trans e as mulheres negras. E dizer que a Casa Mais, ela sempre está atuando em defesa de todas essas populações. E assim, a gente, por um acaso, né, eu estava aqui na quadra 107 Norte, os meninos me chamaram gentilmente para mim participar, entendendo a importância da gente estar nesses espaços. Atendi ao chamado deles, né? Quero até parabenizar eles, o trabalho, a recepção que tiveram comigo. E dizer que, assim, envie uma convocação para as associações, porque a gente realmente que está lá nas bases, que faz o trabalho que o Estado não faz. Jéssica, muitíssimo obrigado pela sua fala. Gente, agora eu chamo aqui para assinatura e também para fazer as considerações finais. Professor João Aparecido Basoli, que é professor do curso de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Assim como eu falei da Karine, né, que teve momentos muito complicados durante esse processo de formulação da agenda do professor João, não foi diferente. E mesmo assim permanece aqui de pé, inspirando a gente em força para que a gente possa transformar a realidade da cidade de Palmas. Então, a admiração do grupo para o senhor, professor. Muitíssimo obrigada por dar essa força para que a gente possa fazer esse trabalho. O senhor foi essencial para que esse momento aqui pudesse acontecer, para que a entrega dessa agenda para a comunidade pudesse acontecer. Então, fica aqui os mais sinceros agradecimentos e nossa expressão de respeito ao senhor. Muitíssimo obrigado, professor. Convido também Vânia, que é a presidente da associação da Aurene 4, para a assinatura do termo. Quem tem que agradecer que sou eu. Acho que nada existiria tal sem essa participação. Então, pessoal, não existe nada sem integração. O que é importante nesse trabalho, que eu acho que a gente tem que salientar, é que não há nenhum tipo de vaidade, né? O trabalho, todo mundo teve contribuição relevante para que nós chegássemos a esse ponto. A divergência é de extrema importância, porque a divergência dentro de um processo acadêmico é construtivo, gente. Isso não aconteceria, em hipótese alguma, sem as lideranças, né? Então, tá aí Rui, Noeli, Veneranda, Maria do Carmo, enfim, tem Jonas. Nós precisamos da colaboração externa também, tá? Nós construímos internamente, mas essa contribuição externa, ela tem uma representatividade, sim, e é importante. Então, eu acho que esse momento a gente buscou a alternativa de trazê-los aqui para essa compreensão. Não há compreensão sem o território. Noeli, a sua preocupação em relação à entrega, eu acho que é essencial, a gente vai buscar, a gente vai... veja bem, isso não é encerramento, não, gente. Tá? Isso aqui é o início. A briga começa aqui. Quando você vai para a luta, você tem que ter elementos que fortaleçam e que possibilitem muitas das questões que vocês colocaram aqui. A contribuição tem que ser de todos dentro da sua condição possível. Possivelmente, para finalizar, eu agradeço, sem nada disso aconteceria sem a contribuição enorme que cada um deu das comunidades, os acadêmicos, o BDU que deu o apoio, das cidades que a gente vem conversando, discutindo,
durante todo esse tempo, da Clínica de Direitos Humanos, enfim, a gente também trabalhou com Cidades de Fato, que está aqui, ó. Bom, pessoal, eu queria fazer um recorte especial, tá? Gostaria de fazer um agradecimento especial à Karine, que né, desde o início, né? E gostaria também de agradecer a Giovana, né, por toda a contribuição que deu aí, né? Tá? E aí, estender aí o agradecimento aos demais, e que em frente, gente, está aí posto. Agradeço e a gente, né, tem um almoço aí para a gente agora confraternizar, que eu acho que é importante também, e estamos à disposição. Então, muito obrigado a todos aí, até a próxima. Gente, o almoço está servido. Olá, estamos aqui no encontro da Agenda Popular pelo Direito à Cidade, onde entregamos o diagnóstico produzido a partir das oficinas participativas. E aqui está o Zé Ricardo Faria, que é professor da Universidade Federal do Paraná e faz parte da coordenação do BR Cidades. Eu só queria saber do senhor o que você achou daqui do momento, quais suas considerações a partir do que você enxergou do nosso trabalho. Não, acima de tudo, parabenizar vocês pelo trabalho excelente que foi feito aqui, foi desenvolvido, né? Como eu comentei aqui na nossa conversa, várias dimensões importantes desse trabalho, essa perspectiva de construir um planejamento popular com as comunidades, levantar as demandas, relacionar isso também com as políticas públicas, com o orçamento público do município de Palmas. São questões fundamentais para organizar o processo de luta, disputa e construção do direito à cidade, né? E também parabenizar fundamentalmente justamente por esse papel que a universidade tem cumprido também, né? De compromisso com as causas sociais, com os desafios que a sociedade brasileira tem, e construir isso em conjunto, né? Não é uma construção que vem da universidade para a sociedade. Processo endógeno, né? Exatamente, é uma construção com a sociedade, com a comunidade. Parabenizar essencialmente esse trabalho, né, de colocar também a extensão na pós-graduação, acho que é um elemento fundamental, né, uma questão mais recente que tem sido discutida e que vocês estão construindo aqui. Então, parabéns. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Olá, eu sou Giovana Ferreira e hoje estamos no encontro da Agenda Popular pelo Direito à Cidade, onde está presente conosco Paulo Romeiro. Paulo Romeiro é doutor em Direito Econômico, Tributário e Financeiro pela Faculdade de Direito da USP e também é associado fundador e diretor-geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU. Paulo, sua presença aqui para a gente é muito importante e assim eu gostaria de te pedir que deixasse suas considerações sobre o que você viu aqui do nosso projeto, sobre a construção dessa agenda popular integrativa aqui em Palmas com vistas a fazer pressão no poder público, né? A gente demonstrou essa grande diferença do que se há de recurso e do que se é aplicado. Então, eu lhe peço para que comente um pouco sobre esse processo participativo de construção das cidades. Giovana, obrigado, né, pelas palavras. Você falou que é importante eu estar aqui, mas muito mais importante para mim estar aqui do que eu estar aqui para vocês, né? Com certeza, para o IBDU poder estar aqui contribuindo, participando e aprendendo é fundamental. Em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite, pelo interesse. Sobre o que a gente viu aqui hoje, né, o que a gente fez aqui hoje, que é a devolutiva para a comunidade da agenda, né, e a assinatura dos compromissos para a implementação da agenda, acho que é um momento importantíssimo, né, da luta pelo direito à cidade aqui em Palmas, onde as pessoas se articulam para que as políticas sejam articuladas, né, e implementadas, né, não de forma fragmentada, mas também de uma forma articulada e que dê resultado no território, como a gente discutiu aqui hoje, né, da integração das demandas, da integração do território urbano rural. Então, o que eu tenho para dizer realmente é
parabenizar, né, a iniciativa do Palmas Participa e de todas as envolvidas e todos os envolvidos, né, nesse processo. Dizer que é um processo muito importante e potente, né, de luta pelo direito à cidade, que passa pela articulação das comunidades, com a universidade, com o projeto extensionista da universidade, com os outros programas da universidade e o que as pessoas estão fazendo as suas lutas nos territórios, né, e as suas demandas e tal. A construção coletiva desse documento é realmente um marco, né, pode significar, claro que ele não é um marco se não tiver luta em torno dele. Então ele pode significar um marco, né, que a gente vê que tem muito a dar certo por conta que o movimento ele é orgânico, real e de fato está nos territórios, está na universidade, tem muito para acontecer. Então ele tem tudo para ser realmente um marco aí de disputas e lutas para a integração das políticas urbanas nos territórios no município de Palmas e você ter realmente uma inversão, né? Um aumento assim da capacidade de participação e influência, né, popular, que não se faz a pedido, né, do poder público, se faz batendo na porta e entrando mesmo, batendo não, mas empurrando a porta e entrando, não pedindo licença, assim que se você participa e de fato faz, não adianta, como até alguém falou aqui hoje, né, não adianta você ir participar da agenda do governo, da participação, e sim colocar as agendas que estão aí nos territórios, da demanda da sociedade e da população. Vocês estão de parabéns, é um movimento muito importante, muito rico, que tem muito a contribuir aí para uma Palmas mais justa, antirracista, sustentável no futuro e mais democrática também. Muito obrigada, professor, pela sua fala. Eu que agradeço.